Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.htm, no grupo de estudos Luz Crística denominado Consciência, porque estamos atualmente estudando o livro Despertar de uma Nova Consciência, de autoria do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Eu sou Eliana Matos, terapeuta do Espaço Luz Crística. Dando continuidade aos trabalhos, aos estudos, nós estamos na página 194 do Livro do Brasil. Iniciaremos o capítulo 8, tá? Então, vou ler para você. Segundo uma antiga história sufista, havia um rei num território do Oriente Médio que estava sempre dividido entre a felicidade e o desalento. A menor coisa era capaz de lhe causar grande aborrecimento ou uma reação intensa, e assim sua felicidade se convertia rapidamente em frustração e desespero. Por fim, houve um momento em que ele se cansou de si mesmo e da vida e começou a buscar uma saída. Mandou chamar um sábio que vivia no reino e que tinha a fama de ser iluminado. Quando o sábio chegou, o rei lhe disse: quero ser como você. Pode me dar alguma coisa que traga equilíbrio, serenidade e sabedoria à minha vida? Pague o preço que você pedir por isso. E o sábio respondeu: talvez eu possa ajudar, mas o preço é tão alto que nem todo o seu reino seria suficiente para pagar. Então, vou lhe dar isso como um presente, desde que você honre o compromisso. O rei lhe garantiu que sim, e o sábio se foi. Algumas semanas depois ele retornou e entregou ao rei uma caixa decorada com entalhes de jade. O rei abriu e encontrou ali um simples anel de ouro. Havia algumas letras gravadas nele. A inscrição dizia: isso também passará. O que significa isso? Perguntou o rei. O sábio respondeu: use sempre este anel. Seja o que for que aconteça, antes de considerar esse evento bom ou mau, toque o anel e leia a inscrição. Assim você viverá sempre em paz. Observe. Antes de considerar esse evento bom ou mau. Isso também passará. O que essas palavras simples têm que as torna tão poderosas? Numa consideração superficial, a impressão é de que elas são capazes de dar algum conforto numa situação difícil, mas que também pode diminuir o prazer das coisas boas da vida. Não seja feliz demais, porque isso não vai durar. Isso parece ser o que elas estão dizendo quando aplicadas a uma circunstância tida como positiva. Toda a importância dessa frase se torna clara quando a considerarmos no contexto de duas outras histórias que mencionei anteriormente. A do mestre Zey, cuja única resposta é mesmo, lembra? E ele falava que a menina falou que tinha ficado grávida dele, lembra? E depois ele falou que ele acolheu o menino, e depois a menina contou que ele não era o pai, e ele sempre concordava com a vida mesmo. Já lemos aqui anteriormente. Mostra o bem proporcionado pela não resistência interior aos acontecimentos, ou seja, por estarmos unificados com o que acontece. A história do homem cujo comentário era sempre talvez, ilustra a história do não julgamento, enquanto a do anel destaca a transitoriedade que, quando reconhecida, leva ao desapego. Ótimo! Não resistência, não julgamento e desapego são os três aspectos da verdadeira liberdade e de uma vida iluminada. Eu acho que a gente podia gravar isso. Esse parágrafo aqui, essa frase aqui, eu acho que ele resume imensamente bem. Não resistência, não julgamento e desapego
São os 3 aspectos da verdadeira liberdade de uma vida iluminada. As palavras escritas no anel não dizem que não devemos aproveitar as coisas boas da vida, nem visam apenas proporcionar conforto em momentos de dor. Sua finalidade principal é nos tornar conscientes de que as situações são sempre efêmeras, são sempre passageiras, o que se deve à transitoriedade de todas as formas, boas ou más. Quando reconhecemos isso, nosso apego diminui e praticamente deixamos de nos identificar com a forma. O desapego não só nos impede de desfrutar as coisas boas do mundo, o desapego não nos impede de desfrutar as coisas boas que o mundo tem a oferecer. Na verdade, passamos a usufruí-las muito mais. Depois que compreendemos e aceitamos a impermanência de tudo que existe e a inevitabilidade da mudança, conseguimos aproveitar os prazeres enquanto eles duram, mas livres do medo da perda e ansiedade quanto ao futuro. Com o desapego, desenvolvemos um ponto de vista privilegiado que nos permite observar os acontecimentos em vez de ficarmos presos dentro deles. É como se nos tornássemos um astronauta que vê a Terra cercada pela vastidão do espaço e compreende uma verdade paradoxal. Nosso planeta é precioso e, ao mesmo tempo, insignificante. O reconhecimento de que isto também passará produz esse distanciamento e, com ele, nossa vida ganha mais uma dimensão, o espaço interior. Por meio do desapego, assim como do não julgamento e da não resistência interior, obtemos acesso a essa dimensão. Quando não estamos mais totalmente identificados com as formas, a consciência, quem nós somos, se vê livre do seu aprisionamento na forma. Essa liberdade é o surgimento do espaço interior. Ele chega como um estado de silêncio e calma, uma paz sutil enraizada dentro de nós, mesmo diante de algo que parece mal. Isto também passará. De repente, existe espaço em torno dos acontecimentos. Há também espaço ao redor dos altos e baixos emocionais e até mesmo da dor. E, acima de tudo, existe espaço entre os nossos pensamentos. E desse espaço emana uma paz que não é deste mundo, porque este mundo é forma, enquanto a paz é espaço. Essa é a paz de Deus. Isso não é um espetáculo, não é? Como é que pode traduzir coisas de uma maneira tão simples? Agora podemos desfrutar e estimar as coisas e o evento sem lhe atribuir uma importância que eles não possuem. Temos condições de participar da dança da criação e sermos ativos sem nos apegarmos ao resultado e sem impormos exigências pouco razoáveis em relação ao mundo. Como satisfaça-me, faça-me feliz, faça-me sentir seguro, diga-me quem eu sou. O mundo não pode nos dar nada disso. E quando deixamos de ter essa expectativa, todo o sofrimento que nós mesmos criamos chega ao fim. Toda essa dor se deve à valorização exagerada da forma e à falta de consciência quanto à dimensão do nosso espaço interior. Quando essa dimensão está presente em nossa vida, podemos aproveitar as coisas, as experiências e os prazeres sensoriais, sem nos perdermos neles, sem nos apegarmos internamente a nada disto, isto é, sem nos tornarmos viciados no mundo. A mensagem, isto também passará, é um instrumento de orientação em relação à realidade. Ao indicar a transitoriedade de todas as formas, ela também aponta implicitamente para o eterno. Apenas o eterno dentro de nós reconhece o efêmero como efêmero. Sempre que a dimensão de espaço se perde ou não é conhecida,
As coisas assumem importância absoluta, uma seriedade e um peso que, na verdade, elas não possuem. Toda vez que o mundo não é visto da perspectiva do que não tem forma, ele se torna um lugar ameaçador, em última análise, de desespero. O profeta do Antigo Testamento sentiu isso quando escreveu: todas as coisas se afadigam, e mais do que se pode dizer. Vamos estudar. Na prática. Meu, impressionante como esse homem consegue traduzir coisas maravilhosas de uma maneira tão simples, com uma lógica perfeita, mas de uma verdade em que nós não precisamos ter longos raciocínios para compreender. Eu acho que fica muito mais fácil nós entendermos o processo, não é? Vamos lá. Por favor, meninas, participem e vamos conversar, porque nós já estamos há um bom tempo juntas, não é? E gostaria de saber, assim, como estão na prática? Como está a vida de vocês com com essas aberturas conscienciais que esse rapaz tão maravilhosamente traz para a gente na forma desse livro e ainda na questão dos serapes, que nós estudamos mais de um ano, não é? Porque o nosso dia a dia não é? Nós nos sentamos aqui, estudamos, conversamos, compreendemos, mas na prática está mais fácil? Vocês conseguiram sintonizar mais essa paz do interior? A Zoraide disse que tem tentado estar mais no agora. Então, vamos fazer uma outra abordagem, que também complementa essa aqui, a certa. Vocês sabem, eu acho que vocês já perceberam que é a nossa cabeça, os nossos pensamentos, as nossas diretrizes, crenças, que não param de falar na nossa cabeça. E que nós parecemos viciados, parecemos que estamos num círculo vicioso mental, que não temos qualquer controle sobre as porcarias que nós pensamos a respeito de nós, a respeito do mundo, a respeito do que pode e do que não pode acontecer. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim: quem tem fé não tem medo. E eu consigo agora, não é? Depois de tanto tempo que ele me dizia isso, na época eu não entendi. Já faz muitos anos. Porque se nós estamos, o medo de viver, medo de fazer, medo de falar, medo de crescer, medo de, enfim, aquela coisa que nos paralisa, realmente está
um movimento diferente da fé. A fé é acreditar. Acreditar que nós estamos indo no caminho certo. Acreditar que coisas vão acontecer, mas que nós faz parte. Aprender a lidar com a situação no dia a dia. Mas o mais, esse é o movimento do agora que eu estava falando, né? Estar no dia a dia. Mas que para nós estarmos no dia a dia, nós temos que observar que a nossa mente, ela se comporta como se fosse uma inimiga nossa. Porque nós até então não sabíamos da existência dela e não prestávamos atenção. Nós nos identificávamos tão profundamente com o que nós pensávamos que achávamos que nós éramos o que nós pensávamos. E não só o que a mente é apenas mais um corpo, que acabou dominando os outros, o corpo mental, né? Mas tem um mental inferior, que é essa nossa loucura, e tem um mental superior, né? Enfim. Mas como é que eu vou silenciar esse meu barulho, esse meu burburinho interno, essa coisa maluca? Muito bem. Nós não estamos mais na época de brigarmos. Houve, durante muitos anos, escolas que trouxeram o seu melhor para a época. Ou seja, que a pessoa deveria se educar, que a pessoa deveria ter um controle mental, que a pessoa... E isso era interpretado com severidade, como uma obrigação e como uma sensação de que não estava bom, né? A gente estava longe, não é? Não é possível para nós. Mas agora, de um tempo para cá, você já tem observado, com a entrada, vamos dizer, da era da aquário, você não acredita. Sem problema nenhum, observem agora que as coisas são mais fáceis. Nós fazemos programas pela internet, nós temos milhões de livros de autoajuda, nós temos programas na TV, está tudo muito mais fácil. Então, com esse movimento, não há mais essa necessidade, esse ranço de que tem que ser difícil, de que tem que ser suado, de que tem que ser assim, porque senão fica assado, porque senão nós vamos para o inferno. Não é mais. Há a possibilidade de não ser mais. Não precisamos ser duros e rígidos, ao contrário, eu acho que o movimento hoje é de meu amor, aproveita a vida, abençoa tudo. Larga a mancha neurótica. Larga a mão, meu pai do céu, para com isso, para, aproveita a vida, aproveita a vida. Aproveite a vida, pare de ruminar pensamentos, veja o próximo. Mesmo o próximo passo, não precisa mais sofrer, o negócio é relaxar, perdoar, amar e buscar essa paz interior, independentemente do que estiver acontecendo fora de você. Porque, veja bem, se os seus filhos estão se pegando, se bate o carro, se não sei o quê,
Você não tem poder sobre isso. E isso não é você. Você precisa ter noção que você é um ser integral e único que convive com situações que passam. Nós somos o cavalinho do carrossel. As pessoas, as coisas vêm e vão. Mas nós temos que estar bem. Temos que ter uma manutenção própria. Não adianta se desesperar. Eu vou ler aqui para ver, tá? Ah, elas estão falando que tem ansiedade, não é? Eu entendo perfeitamente, perfeitamente. Exatamente. Vamos pegar na ansiedade. É fácil falar, não se desespere. É fácil falar, tome um calmantinho. Mas nada disso funciona se você não mudar uma chavinha dentro de você. Nós aqui estamos estudando as possibilidades, mas a chavinha é sua. E eu vou falar. Eu sou uma pessoa interativa. Eu sou uma pessoa que tem ação. Vamos dizer que eu sou um raio azul em movimento. Mas, depois desse... Ah, e aí sai de baixo, não é? Um raio azul destrambelhado. Se deixar, dar banho em você, colocar roupa, e xingando e falando, cabeça, bom, enfim. Com os estudos, eu fui desencanando de um jeito. Os estudos que nós estamos fazendo juntas, desesperados. Porque vocês sabem que eu não li esse livro, eu leio com você. Então, o Manual de Serafim, li com vocês. Porque eu acho isso importante ser uma verdade para mim. Como eu digo, eu estudo para mim e tenho grande prazer de vocês estarem juntos para a gente trocar informações, energia e tudo mais. Quando a gente está se cobrando, a gente está se cobrando porque a nossa vida não está legal, porque os nossos filhos não estão bem, porque a gente não tem dinheiro, porque, a gente vai travando, vai dando nervoso, aperta a garganta. Mas vocês observem que é na nossa cabeça. Tudo nós estamos pensando. Porque eu já passei por situações de que eu imaginei milhões de jeitos da mesma coisa acontecer, eu chegar lá e a pessoa nem tá e não acontecer nada. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que era a maior perda de tempo eu ficar imaginando e fazendo um bate-bola na minha própria cabeça e nada nunca era daquilo, as coisas aconteciam. E outra coisa, quando nós estamos no agora, estamos na paz, nós temos a possibilidade de obtermos ajuda dos amigos deste lado e do outro lado, porque há um
espaço. Nós não estamos loucos na nossa cabeça. Não estamos imaginando como seria, como será, como seria se eles não brigassem, se eu tivesse dinheiro, se isso não tivesse acontecido, se aquilo tivesse acontecido. É uma doidice. E aí não tem espaço, uma vez que nós estamos tremendamente ocupados com a nossa cabeça, não temos espaço para ninguém chegar, nem deste lado, nem do outro lado, para nos ajudar. Então, eu acho que essa entrega, esse silêncio, eu acho que é um grande movimento de fé na vida sem Deus. E fé que tudo está certo. Ah, mas eu me desagradei. Por que você se desagradou? Ah, mas eu não queria que eles brigassem. Meu, não brigue você. A briga não é sua. A briga não é sua. Ah, mas eu não casei. Casaram com meu noivo. Parabéns. Faça bom proveito. Eu não vou perder meu tempo de ficar o resto da vida presa neste momento da minha vida. Eu tenho mais o que fazer. É como se uma parte de nós ficasse presa num fato. Entendem o que eu estou falando? É o corpo de dor. A parte de nós fica presa num fato e nós vamos andando feitos zumbis para frente. Nós estamos presos naquilo que não vai levar a lugar nenhum. É tudo imagino. A gente viaja com romances, com novelas, com não sei o quê. E acha que a nossa vida, sabe? Você não pode tomar um pé na bunda, você não pode ter um defeito, você não pode, sei lá o quê. Enfim, seus filhos não podem brigar. Não sei. Gente, não se identifiquem. Não percam a sua existência com bobagem. De pensar antes. De pensar antes. É só pensamento. Só pensamento. Entrega-me. Não se identifique, você não precisa ter raiva, vou contar para vocês. Vocês não precisam ter raiva, vocês não precisam se defender, vocês não precisam dar sua opinião, vocês não precisam fazer nada. Nada. As pessoas esperam, pois fiquem esperando. Até quando a pessoa te pergunta uma coisa, você não precisa responder, sabia disso? Você não precisa se defender, você não precisa responder. Não há obrigatoriedade de se indispor. Não puxe freio de mão com o seu agora, não, porque é uma questão de inteligência. Não resulta. Só por isso é perda de tempo. Para que ficar perdendo tempo? Não adianta. Não resolve.
Não funciona. Você fica com raiva, fica de mau humor, fica ansiosa e não funciona. Quando a sua mente disparar, não vou pensar nisso. Ah, mas então não vou ter controle? Não, você não tem mesmo. Além de não ter controle, você fica louca, sem necessidade. Não tem. Porque nós achamos que a casa tem que estar limpa. Observe como a gente é maluco. Sabe, eu não vou sair. Eu não vou sair enquanto a minha cozinha não estiver devidamente arrumada, porque isso aqui é uma zona. Larga a mão de ser louca. Saia e larga a mão de ser chata. Quando você voltar, você arruma, não precisa fazer as coisas, porque eu tenho obrigação. Não tem, não tem, não tem. Seu marido te convida para sair, seu filho te convida. Não, eu tenho que ficar para passar roupa, sua chata. Porque depois você vai descontar quando os caras chegar. Uma coisa que você mesmo escolheu ficar passando roupa, maldita, de domingo. Em vez de sair para se divertir, para aproveitar os seus filhos, ou não, sair para fazer nada. Não tem que deixar a sua cabeça te endoidar. Você não precisa ser uma mãe perfeita. Você não precisa dirigir super bem. Você não precisa nada. Não existe medida. Relaxe. Tire essa espada das suas costas. Relaxe. Relaxe. Isso também vai passar. Quando ele fala isso também passará, e bom, eu não sou isso. Existe um espaço entre o que eu sou e o que está acontecendo, essa situação. E melhor, eu não preciso sentir o que o outro está sentindo. Se meu marido chega nervoso, eu não preciso ficar nervosa. Entendeu? Se a sua mãe liga louca, você não precisa ficar louca. Por que não? Porque a sua cabeça quer ir. Ai, eu preciso, tenho que fazer um escândalo, um barraco. Não estou falando para vocês não fazer. Mas quando o barraco é seu, fundamentado, tem um motivo pessoal, particular, intransferível. Entenderam o que eu quero dizer? Sabe? Se a sua irmã está com problema, acompanhe, seja solícita, leve no médico, ouça. Mas evite dar palpite, não é? E também não entre no problema, porque todos nós temos tudo.
Todos nós temos tudo. E quando você entra naquilo que o outro está manifestando, o que você passa a manifestar é seu e não dele. Observe. Todo mundo acha que já tomou topada no dedão, né? Especialmente quando era criança, né? Então, eu falo assim, nossa, eu dei uma topada hoje. Todo mundo fala, ui, até arrepia, né? Só de pensar. Ai, topada. Observe que o que vocês estão vivenciando é a sua topada, não é a minha topada. O que você está sentindo é a dor da sua topada, a sua lembrança. Não é a minha topada, é a sua. Então, quando acontece uma coisa dramática, vamos dizer, na vida de alguém, ou na sua, você não precisa levar isso pelo drama. Não precisa se identificar. Viva a situação e não seja vivida por ela. Entende? Nós podemos ser light. O que é o desafio? O desapego não é não ter. O desapego não é não ter. Você vai ficar sem para praticar o desapego. Bobagem. Não é assim. Porque também não quer dizer que você fique sem que você entenda o que é o desapego. Você pode ser desapegado, e desapego não é só de dinheiro, é da situação, é da vida, é daquilo que você acha que você tem controle, mas é assim, eu não sou isso, e eu vivo sem isso, e eu vivo com isso, eu vivo. Você não precisa ficar sem para entender isso. Mas grande parte das pessoas que estão na espiritualidade perdem tudo. Ou antes ou depois, geralmente antes, não? E a grande lição que eu tirei foi: a liberdade é Mastercard, não tem preço. Sabe? Você com carro, você sem carro, você com cama, você sem cama, você com sofá, você sem sofá. O sossego não tem preço. A falta dessa loucura na cabeça não tem preço. E eu vivi melhor quando eu me desapeguei dos pensamentos. Não foi do sofá, mas da loucura. E eu vi que eu vivia muito bem, independentemente de ter sofá ou não ter sofá, de ter carro ou não ter carro. Porque eu entendi o presente que eu ganhei, a paz. Pode ser que nós aprendamos o desapego,
sem perder nada. E pode ser que a gente pega tudo e não aprenda o desapego. O desapego, eu acho que é uma situação de você estar. Você está bem numa mansão e você está bem numa casa simples. Porque, na verdade, se entendeu que o prazer não é sentar no sofá, o prazer da vida. É muito bom sentar no sofá, mas se sentar na calçada para conversar também não está em paz. É isso, Carmen. A Carmen está falando que se desapegou dos livros, de 2/3 dos livros. Eu também adoro livros. Mas a gente chega uma hora que a gente olha para eles e fala: nosso tempo bom foi junto, mas eu já aprendi o que vocês vieram me ensinar. É o que fica. Entendam o desapego. É o que fica. O que você adquiriu de bom. Não é o livro, não é o mestre, não é a pessoa, não é o cargo. É o prazer, é o viver. O segredo da vida é viver, saborear e deixar o próximo momento vir para saboreá-lo. E sempre estar se atualizando no momento presente. Ah, mas a minha prima tomou meu noivo quando a gente tinha 15 anos. A fila anda. Deus manda vir o próximo príncipe. Maravilhoso. Não precisa desejar que o cara beba, que da carne, nada disso, nada disso. Porque senão ainda vai vir te encher o saco. Meu Deus, acho que então não era pra mim, não. Fila anda, manda o próximo, tô disposta aí. O que o senhor vai me trazer? Continua. A Dulce está falando, Eli, estou quieta aqui, cuidando da minha vida e de repente fatores externos voltam para me desestabilizar. É sempre externo, né, Dulce? É sempre externo. É que eu estava pensando, tem um amigo que diz que tem um botãozinho que a gente aperta, que eu não vou falar o nome do botão aqui, né? Mas vamos dizer que o nome do botão é dane-se. Meu, coisas que te desagradam, Dulce. Me dê um exemplo. Eu acho que o desapego é assim, aquela coisa de meu, isso é muito importante na minha vida. Sem isso, eu não sou integral. Né? E se eu precisar, nós estamos apegados a pensamentos, a situações, a objetos. Eu acho que o caminho nós vemos que nós não somos aquilo. Não somos aquilo. Nós agradecemos imensamente por estarmos, por ficarmos,
por termos, mas nós não somos assim. Imagine que a casa pegue fogo e queime tudo. Você não é nada daquilo. O que a gente leva quando a gente morrer, quando a gente for para outro lugar, quando a gente ficar rico, quando a gente ficar pobre, quando a gente casar, quando a gente descasar, é o que a gente tem agora, dentro da gente. Não é título de mãe, de mulher, enfim, de grau de escolaridade. Não existe mais meninos, só na nossa cabeça. Eu fico pensando, minha avó tem 102 anos já. Foi o maior aniversário. Vem neto, bisneto, tataraneto, parece todo lugar, né? E lá na minha família todo mundo tem mais de 70, mais de 73. E eu fico pensando assim, a única coisa que eu tenho no momento é esse prazer da gente estar junto. Ah, mas vão morrer? Ah, eu não sei se eu vou morrer antes. Eu tenho tanto primo que morreu, adianta eu ficar preocupada? Ah, mas eu vou ficar sem elas, mas não sei o quê, mas não sei o que. Não, eu vou lá, sento, dou risada, a gente come, vai ser. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Então, o momento que eu tenho agora é de alegria de estar com ele. Entende? O que vocês têm agora é a alegria de estar vivo. Nós não temos poder sobre nada, ao não ser de aproveitar ao máximo nossa vida e largar a mão de besteira. Dentro de nós. A Dulce falou, exemplo, no processo que, na verdade, Carminha, o que tiver que ser resolver, resolverá independente do meu estado de espírito, mas isso vai explicar isso para minha cabeça. Dulce, o que tiver que resolver, desaperta a caixa alça, né? Você aperta a caixa alça e diz que é o chat que tá. Ó, o que tiver que resolver, a gente pode vocês já ouviram aquilo? Não tem nada que não possa ficar pior? Isso é verdade. Porque a gente pode piorar as coisas. Porque nosso estado de espírito pode estar tão contaminado que não tem espaço para o bom acontecer. Observe. Não tem espaço para o bom acontecer nessa loucura que está na nossa cabeça. Então você já espera a porcaria vem, já está esperado. Mas não tem
espaço para o bom acontecer. Quando vocês começarem a pensar, silencia a mente. Silencia a mente. Isso não vai cair do céu. Vocês não vão acordar iluminados. Não existe guru. Para com isso. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se ajude. Não vai fazer assim. E pá. Você pode ler esse livro quantas vezes você quiser. Se não for um desejo interior seu, se seu saco não deu, eu posso ficar falando, o Ricardo pode ficar falando, não sei quem pode ficar falando. Eu tô mais um pouco afim de dar porrada na vida, então as porradas dela. Então vai, fiote, vai até a hora que enche, porque enche, enche, enche. Aí a gente cai no vitimismo. Aí você vê que o negócio de vítima não dá certo também. Que Deus não tem dó da gente. E que você fica um porre para os outros. Aí você fala, ah, acho que eu cansei, viu? Eu vou lá tomar vacina. Eu vou sair desse buraco. Mas não precisa entrar no buraco. Não precisa. Devagarzinho, Zoraida, exatamente. Mas são mudanças pequenas, mas tão boas. Quando a sua cabeça disparar, não! Seja inteligente! Para de gastar pensamento à toa! Para! Começou a pensar, ai, mas se acabou o pensamento. Acabou. O que a Deus está fazendo aqui? A Deus está conseguindo umas coisas que eu não entendi, não. O que é que você quer, Deus? Ela quer falar. Ela apertou o tal, que sei lá o que a Deus falou. Ele está aprontando aqui no chat. Tá bom, menina. Para de pensar. É o estado meditativo que os yogis falam. É a entrega, é a fé, é tudo. Bom dia, André. Viva bem, viva bem. Pare de bobagem. Entre você e as coisas de fora e as situações existe um espaço. E é você. Eu acho que o cara... Não resistência, não julgamento e desapego são os três aspectos da verdadeira liberdade de uma vida iluminada. Isso não são só palavras, sabe? E não é uma obrigação que nós temos de viver a não resistência, o não julgamento, o desapego. Não é isso. Isso é bobagem, cobrança não existe. Quando começar a pensar, pare, não adianta, não adianta, não adianta. Não deixe a sua cabeça te dar um baile.
Experimente essa semana. E não é assim, ó, porcaria de cabeça, já tá pensando de novo, não sei o quê, blá, 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 blá. Não. Começou a pensar. Agora eu não vou pensar nisso. Mas e se? Não. Sem resistência. Sem resistência. Sem obrigação. Sem tem que ser assim, porque falaram no livro. Não é isso. Isso é um porre. Não, não quero. Começou a pensar porcaria. Não. Sabe por quê? O pensamento começa assim. A hora que você perceber, simplesmente fala, não, não. Ah, mas será que o meu filho... Não. Ah, mas... Não, não. Não se confronte. Porque é muito chato. Obrigatoriedade. É muito chato, tem que ser assim. É um porre, sabe? Gente que acha que sabe o que a gente tem que fazer na nossa vida. Ai, não é assim, criatura. Mas se eu estou em paz, eu convivo bem com a loucura alheia. Entendeu? Não, não, não vou pensar. Por quê? Porque eu vou usar um pouco mais a minha inteligência. Isso é verdade. Não vira nada de bom. Não vira, não vira, não vira. Não vira. Tá bom, meninas. E meninos. Agora veio o André. Muito obrigada por nós estarmos juntas. Olha que nós estamos acabando o livro. É sempre que nós estamos falando isso, né? Ah, segunda-feira que vem. Consciência dos objetos e a consciência do espaço. Vocês sentiram que ele está assim, se aproximando do que a gente estudou no Manual da Ascensão? Paralelo, né? Não bate assim. Corre paralelo, né? Ah, eu também amei de vocês terem participado. Eu acho que fica bem. Tá bom? Até segunda-feira que vem. Um grande beijo para vocês. Namastê.